Muito bem, irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus. Hoje nosso texto de meditação será, então, o nosso texto base em Ezequiel, capítulo 11. Ezequiel 11. Ezequiel, capítulo 11. Eu vou fazer a leitura do versículo 10 ao versículo 13. Os irmãos acompanhem suas Bíblias. Eu não vou fazer a leitura, aliás, de início aqui, eu vou colocar aqui nos slides o texto. No entanto, eu gostaria de fazer algumas considerações bem breves. Primeiro, que Ezequiel, lembrando que é um profeta, na verdade ele exerceu o ofício de sacerdote, ele é profeta então do Senhor, fala por boca de Deus. Ezequiel significa então Deus tornará forte, ou Deus é o que fortalece. Assim é o significado da palavra ou do nome Ezequiel. Ezequiel também é também chamado de profeta do cativeiro. Ele profetizou no período do cativeiro babilônico, né, quando Deus assim então leva o seu povo para o cativeiro. E ainda, irmãos, Ezequiel pode ter sido aí um discípulo, né, de Jeremias, isso pode ter acontecido. E ainda Ezequiel é considerado o autor então apocalíptico, tendo um paralelismo muito forte com o Apocalipse de João. A literatura de Ezequiel, o livro de Ezequiel, constitui-se então um gênero literário, né, lógico, profético e apocalíptico. Então ele é assim considerado. E é nesse texto hoje, né, no livro de Ezequiel, do profeta Ezequiel, que nós meditaremos na palavra do Senhor, fazendo a leitura então do 10º versículo até o versículo 13, assim, e nele, na medida que o nosso Deus nos capacitar, nós vamos então meditar. Versículo 10 diz: Caireis a espada nos confins de Israel, vos julgarei, e sabereis que eu sou o Senhor. Continua. Esta cidade não vos servirá de panela, nem vós servireis de carne no seu meio. Nos confins de Israel vos julgarei. Ao tempo em que eu profetizava, morreu Pelatias, filho de Benaías. Então caí com o rosto em terra, clamei em alta voz e disse: Ah, Senhor Deus, darás fim ao resto de Israel? Assim, então, é a pergunta do profeta. Se você acompanhar no contexto anterior, nos versículos anteriores, verá que esse que é citado aqui como Pelatias, né? Ele é citado lá no início, agora no final, como alguém que estava morrendo, né? Que estava morto. E o nome dele, inclusive, aponta que, segundo alguns intérpretes, aponta para Javé ou Yavé prover escape, né? Ou como alguns já leem hoje, Yahweh, né? Prover o escape, prover então a solução. Ele morre. E aí, no caso, Ezequiel faz a pergunta, né, ele escrevendo que será que o Senhor vai dar fim ao resto de Israel? Há uma fala no início do capítulo 11 que mostra bem o porquê até da metáfora e da panela e da carne. Aqueles que ficaram para trás, né, que não foram levados para o cativeiro babilônico, eles então, por isso, começaram a se achar até melhores, né? Consequentemente ele diz: a cidade aqui é como se fosse então a panela e nós somos a carne, né, adequada para essa panela. Deus chama a atenção deles, mostrando que eles não têm nada de melhor do que aqueles que foram levados cativos então ao cativeiro. Os que foram levados, né, boa parte da liderança, né, dos líderes, né, políticos, militares, né, boa parte do povo, e aqueles que ficaram para trás não haveriam de achar que eles eram melhores e que sobre eles não viria também, ou não viria sim, né, a correção do Senhor nosso Deus. Viria certamente a correção. Versículo 12, nós temos: E sabereis que eu sou o Senhor, pois não andastes nos meus estatutos. Deus está falando então com esse povo, que inclusive se acha alguma coisa, acha, né, que eles ficaram, inclusive, que eles são aquela boa carne para a cidade que seria a panela, né? Então casaria bem, ficariam muito bem lá, e seriam eles melhores do que aqueles que já haviam sido levados cativos. Eles sobreviveriam e seriam então bem prósperos. Deus chama a atenção deles e Deus anuncia por boca então de Ezequiel que eles seriam punidos. Diz aqui: pois não andaste nos meus estatutos, nem executaste os meus juízos, antes fizestes os juízos das nações que estão em redor de vós. Então aqui e sabereis, vão reconhecer a culpa ou a maldade, né, do Iá, da raiz, reconhecer a culpa, a maldade ou o pecado. Ainda
também iada aponta para estar instruído, estar informado ou entender. Vocês entenderão, reconhecerão a culpa de vocês a partir do momento então que Deus executar o seu juízo, como anuncia aqui. Ainda a palavra raiz iada aponta para conhecer, respeitar, reverenciar ou prestar culto, coisa que estava embaixo, inclusive no povo, né? A questão da reverência a Deus, do culto ao Senhor, do cuidado, do respeito, da reverência com o Senhor Deus. Um detalhe aqui, na expressão "e sabereis que eu sou o Senhor", ocorre que no livro de Ezequiel, 62 vezes, então ao longo de todo o livro. Isso mostra que o objetivo de Deus era conduzir o povo, de fato, ao cativeiro, para corrigi-lo, para que eles pudessem tomar conhecimento. E sabereis, vão reconhecer, vão se arrepender, vão voltar às práticas, porque o povo está em pecado, desviado, longe, com pensamento equivocado, com um culto não agradável ao Senhor, com atitudes que não fazem sentido. Os profetas que profetizaram nesse período de cativeiro vão ser usados por Deus para chamar a atenção do povo, para mostrar a punição do povo, para mostrar o objetivo disso, para que o povo saiba. Então um deles, Ezequiel, saibam que Deus, que Yahvé é o Senhor. Então com isso, irmãos, eu gostaria de pensar um pouco sobre a punição de Deus, o que é o contexto envolvente dos versículos que nós lemos. Deus anuncia punição ao seu povo, deixando claro que todos eles seriam tratados, punidos, mesmo aqueles que agora então se acham melhores, porque não tinham ido com aquela leva, né, onde levou militares, boa parte dos militares, da liderança política, mas mesmo eles que ficaram lá, eles não haveriam de pensar que eram melhores, não podiam pensar que eram melhores do que os demais. Então a punição de Deus e os alvos que ela tem, esse é o nosso objetivo nessa noite aqui de meditando assim, nessa parte da Escritura, a saber, em Ezequiel capítulo 11. Lembrando do versículo 12, quando ele diz, vai ser o nosso foco de maior atenção. E sabereis, quando Deus então agir, como ele está anunciando o profeta, né? Inclusive no versículo 8 diz, temeste a espada, mas a espada trarei sobre vós, diz o Senhor. Olha o 8º versículo que vocês verão, além de outros mais, né? Deus anunciando juízo. Vocês serão entregues à espada, diz o Senhor Deus, mas a espada trarei sobre vós, diz o Senhor. Tirar-vos-ei do meio dela e vos entregarei nas mãos de estrangeiros. Deus está dizendo, vocês estão achando que porque ficaram para trás, né, são melhores, estão se achando de fato a carne e a cidade a panela, ou seja, vai haver um bom casamento aí e ficou apenas os melhores? Não, vocês não são os melhores. Deus anuncia punição ao povo dele como um todo. Até porque no versículo 12, Deus vai apontar então o porquê da sua punição e porquê de entregar o seu povo à espada, porquê dessa punição dele ao seu povo anunciado aqui pelo profeta. Não andastes aqui, a raiz asher do hebraico aponta para confirmar, retomar ou retornar à regra, guiar-se por alguma coisa. E aí ele cita aqui também nos meus estatutos, não andastes, não se guiastes pelos meus estatutos, que é o roque do hebraico, que é a regra, lei, ordem, mandato, decreto. Deus chama a atenção do povo que eles não estão se guiando, andando nos decretos dele, na regra, no mandato dele, na lei dele, ainda que aqui não aparece Torá, mas aparece de uma maneira, então, geral, mostrando que o povo não anda na regra. Primeiro objetivo, então, da punição de Deus, primeiro alvo dela é revelar o desvio da lei. E lembrando que a lei para nós é a Escritura Sagrada, a palavra de Deus como um todo. Quando o povo de Deus não se guia por ela, quando o povo não se orienta por ela, aí há pecado contra Deus, é desvio de conduta. A nossa regra maior é a palavra de Deus. Não pode ser outra coisa além da Escritura Sagrada. Permanece somente a Escritura, somente a palavra de Deus. Além dela, nenhuma outra instrução, antes da Bíblia Sagrada, nenhuma outra instrução, nenhum outro livro. E o povo aqui, dentro daquilo que Deus chama a atenção deles por boca de Ezequiel, eles não estão andando nos estatutos, assim para nós traduzido na Almeida Revista e Atualizada, e do hebraico. Vocês não estão se orientando pela minha lei, pelos meus decretos, por aquilo que eu estabeleci. E aí Deus traz a punição para que eles tomem conhecimento disso. A punição de Deus para o seu povo, o juízo de Deus em relação ao seu povo, é para que Deus volte o seu povo ao rumo certo, volte o seu povo ao caminho certo. E sem dúvida, né, o Deus amoroso, bondoso, como hoje de manhã enfatizamos, o Deus que justifica o seu povo
é o Deus que conduz o seu povo, mas também que pune o seu povo, para que este permaneça no rumo certo, estabelecido por Deus, para a glória de Deus acima de tudo e para o seu próprio bem. Ainda no versículo 12, então, não andaste nos meus estatutos, nem executastes os meus juízos. O halak, que é a raiz, aponta para ir atrás de, proceder de acordo com ou imitar. O povo não estava procedendo de acordo com o que Deus estabeleceu. E quando cita aqui meus juízos, o mishpat do hebraico aponta para a lei cultual, ou a direção para o cerimonial. Então aqui há uma fala de Deus, uma reclamação de Deus, de que o povo não está então se orientando, não estão seguindo o modelo estabelecido. Há um modelo estabelecido de culto, né? O princípio regulador do culto é a palavra de Deus, não pode ser outro. Então, tudo aquilo que a Bíblia não legitima, tudo aquilo que a Bíblia não permite, então nós não colocaremos no que diz respeito a culto a Deus. Aliás, é algo que o povo precisa prestar atenção. O culto a Deus, ele é então dirigido pela palavra dele, orientado pela palavra dele. O culto não pode ser orientado pelas vontades, né, individuais, individualistas, pelo gosto, pelo desejo, até porque no culto a Deus, quem deve ser exaltado é o Senhor. Quem deve ser adorado, então, é o Senhor. Então não vale dizer assim, não, mas o culto hoje foi bom ou ruim, até porque o culto é para Deus. E o culto não pode sair da sua centralidade na Bíblia Sagrada. A centralidade do culto tem que ser a palavra de Deus. Esse povo está desviado, vamos lembrar aqui, eles estão se desviando da lei de Deus, é o primeiro ponto. A punição de Deus virá para que eles tomem conhecimento disso e retornem à lei de Deus. Deus então pune o seu povo para que o povo volte para a sua lei, focalize, foque a sua lei. E Deus pune o seu povo para que esse povo entenda que culto a Deus deve seguir o que Deus estabeleceu. Princípio regulador de culto é a Escritura Sagrada. Antigo e Novo Testamento, para nós hoje a Bíblia como um todo, é a nossa regra única e infalível de fé e prática. E no que diz respeito ao culto, é a regra para o culto. Então tudo que a Bíblia diz que não pode, que pode ter no culto, nós teremos. Nada do que ela diz, ou o que ela não diz, nós colocaremos no culto. Aliás, com isso surgem, né, duas ideias, dois pensamentos aí. Aqueles que são do princípio regulador do culto, né, o princípio regulador, e o princípio normativo. Aqueles que acham que deve se aplicar o princípio normativo é assim, a Bíblia não proibiu, então nós podemos colocar no culto. Só que deve existir um temor no coração nosso, eu tenho um temor de colocar aquilo que a Bíblia... Não, mas a Bíblia não falou que não pode. Logo, se ela não falou nada a respeito, então eu posso colocar, não posso não. Eu devo tomar todo cuidado, avaliar, né, perceber de todos os cantos, olhar para ela realmente e ver se de fato eu posso colocar. Então existiu ao longo da história essa discussão daqueles que entendiam que era o princípio normativo, ou seja, a Bíblia não falou, ela não proibiu, então nós vamos normatizar isso para o culto. Por outro lado, aqueles que são do princípio regulador, não, a Bíblia não falou, nós não vamos colocar, nós vamos ficar, ela é o princípio regulador. Essa é a posição de fato mais adequada, ter a Bíblia como princípio regulador do culto. Nós teremos no culto o que a Bíblia diz que podemos ter. E prioritariamente a exposição da própria Escritura, porque ela é a palavra de Deus. E o povo de Deus, aqui no caso de Ezequiel, estão fora do alvo que Deus estabeleceu. Por isso vem a punição de Deus, com o objetivo, inclusive, de mostrar ao povo que esse povo estava descuidado no que diz respeito ao culto. Punição de Deus vem também para revelar um descuido em relação ao culto. O culto que agrada a Deus é aquele que eu sinto um frio na espinha, né? Aquele que agrada o povo. Não, nem sempre, em absoluto. O culto a Deus é muito pelo contrário, diferente do que muita gente pensa, nem sempre é aquele que, eu sinto aquela euforia, né? O culto tem que ser encharcado daquele climão, e eu senti aquele frio na espinha. Tantas vezes esse tipo de culto é tudo aquilo que desagrada a Deus. É aquele estilo de culto que se constitui num pecado contra Deus, como o próprio Deus reclama, né, ao seu povo por boca de profetas dele, dizendo que ele está cansado de sofrer o culto do seu povo. Se não estiver enganado, é o profeta Isaías que vai dizer isso, que Deus está cansado de sofrer o culto do povo. Eu tenho muito medo disso, de repente, a expressão de Deus em nossa direção, ou seja, eu não aguento mais sofrer o culto de vocês, porque o culto que não segue o princípio regulador
Nós não somos do princípio normativo, ou seja, o princípio regulador de culto. O que nós devemos ter no culto? Aquilo que a palavra nos direciona. Ela em primeira mão, a palavra no centro. Então, dentro do princípio regulador do culto, né? Se nós temos no culto a Deus, chamado culto a Deus, coloca aspas, né? Se canta, tem muita gente que diz assim, não, o culto bom é quando tem muita música, põe música que eu gosto, que aí, nossa, eu me agito e dá um frio na espinha e tudo mais, mas aí canta. Se não tiver palavra de Deus, teve culto? Não teve. Por outro lado também, se no culto, aquilo que é chamado de culto, tiver oração, é lógico que existem as reuniões específicas para isso, mas no que diz respeito a culto a Deus, né, nesse culto, como a Bíblia já separou, né, nesse momento formal de culto ao Senhor, como havia no templo e depois dele, no período do Novo Testamento também você encontra isso. E se nesse tempo, então, vamos parar só, ora, não teve exposição da Escritura, é culto? Não é culto. Por quê? Deus fala por meio da sua palavra. O culto é um momento de adoração a Deus e de ouvir Deus. É ato de adoração a Deus, ouvir Deus. Por onde que Deus fala? Prioritariamente, unicamente por sua palavra. Agora, se tiver boa exposição da Escritura, não teve cantoria, não teve uma oração e outra, não teve muita oração, não teve culto, teve a palavra de Deus, a centralidade da Escritura. É lógico que existem outros componentes, outras partes de culto, né? O cântico é parte do culto, a oração é parte do culto, assim a oferta é parte do culto, se você estudar a estrutura de Israel, e na cosmovisão reformada, cristã reformada, é parte do culto, né? A coleta é parte do culto, os sacramentos, quando necessário, como o batismo, é parte do culto, dentro de um culto ele deve acontecer, assim como a Santa Ceia. No entanto, irmãos, no caso do texto de Ezequiel, aqueles que estavam se achando, inclusive acima da média, porque ficaram para trás, levaram a parte ruim, nós ficamos para trás, agora a cidade é como uma panela, e nós como a carne para ela, e nós somos os melhores. Deus diz, eu vou punir vocês, vou entregar vocês a espada, para que vocês entendam, reconheçam que vocês estão fora dos meus decretos, do que eu estabeleci. Há um desvio da lei, e há um desvio também da estrutura de culto, há um desvio da norma, da regra de culto que Deus estabeleceu. Vocês nem têm executado, nem têm cumprido. Então para nós foi traduzido como juízo, mas é culto, ato de culto. Vocês não estão seguindo a norma, a regra que ele mesmo, a saber, Yahvé, estabeleceu para o culto. Então, culto não até porque se fôssemos atender todos os gostos, né? E eu sei que hoje a igreja tem virado mercado, né? As pessoas muitas vezes procuram a igreja como procuram o mercado. Quero ver qual a prateleira que tem mais coisas que me interessam e um preço melhor, e assim eu entro e pego o que eu quero e vou embora. Só que a igreja não é mercado, essa síndrome de mercado tem que cair. A igreja é a comunidade da adoração, que se reúne no prédio separado por Deus, ainda que nesse momento atípico nós estamos vivendo, não estamos reunindo, mas reúne-se para adorar a Deus, e a adoração a Deus que envolve, inclusive, e de maneira prioritária, ouvir Deus, ouvir a sua palavra. E há um desvio no que diz respeito a culto aqui, dentro da crítica de Ezequiel. Para nós traduzir, não executastes os meus juízos, não seguem a orientação para o culto. Então, como vinha dizendo, por isso que o denominacionalismo cresce, porque qual mais qual não quer uma igreja segundo o que ele acha. Só que a igreja não pode ser uma igreja segundo o que eu quero, ela tem que ser segundo o que Deus quer. Então, se a igreja se propor se ela colocar como proposta fazer um culto para agradar todo mundo, vai dar problema. Porque esse gosta de um estilo, aquele gosta de outro, aquele gosta de outra coisa. Gosto pessoal não é para aparecer no culto. O gosto, a vontade melhor, a vontade maior no que diz respeito a culto é a de Deus. E quando a norma que Deus estabeleceu, onde que está essa norma? Na palavra dele. Quando a norma não está sendo seguida, isso é pecado contra Deus. Por isso que eu não vou me atrever a dizer que é culto tudo aquilo que as pessoas entendem como culto. Peraí, eu quero ver a partir da Escritura. Está acontecendo um culto lá. Tá bom, tem o que a Bíblia diz, tem boa exposição da Escritura. Não tem. Estão cantando. Então, pela Escritura Sagrada é complicado dizer que aí é culto.
Há um barulhão sem tamanho lá. Não há boa exposição da Escritura, com coerência, com dedicação, com temor e tremor. Então nem tudo que se diz igreja é igreja, nem tudo que se diz culto é culto. Culto a Deus é segundo a palavra dele. Do contrário, então abandonemos a Escritura. A ideia cristã reformada, a cosmovisão cristã reformada, ela parte do pressuposto, então, pilar não removível, somente a Escritura. Somente ela, inclusive para o culto. Então não vai dizer, não, em nome da emoção e da experiência, como determinados grupos, não, põe tudo para elevar a experiência. Para elevar a experiência, para que eu fique melhor, para que eu sinta bem. Vou dizer uma coisa, nem sempre no culto eu vou sentir bem. Porque no culto eu me sentir bem no sentido de ser agradável. Porque muitas vezes a palavra me confronta, fala tudo aquilo que eu não quero ouvir, me corrige, me pune. Por mais que tantas outras vezes ela me consola, ela me agrada, ela de fato vem da parte de Deus, palavra de ânimo. Por isso que o pregador não pode ser outra coisa senão expositor da Escritura. Pegar o texto e ler e expor o texto, aplicando assim o texto sagrado. Como no caso de Ezequiel hoje, que Deus anuncia por meio dele a punição, algumas pessoas inclusive que estavam até com uma ação arrogante, Deus chama a atenção, vocês serão entregues à espada. Serão punidos para que reconheçam o desvio da lei. Vocês não andam nos meus estatutos, nem cumprem a ordem de culto, nem seguem a instrução para culto. Irmãos, pelo amor de Deus, não vamos pensar no culto não como algo, como qualquer outra coisa na vida, quem sabe que você vai ajustar de acordo com o seu gosto. O culto não. O culto deve ser segundo a Escritura. Eu quero ir para uma igreja onde canta muito, mas não tem palavra de Deus. Não tem Escritura sagrada. Deus fala por meio da sua palavra. E é bom lembrar, eu vou dizer aqui, não acredito nesses profetas de última hora, não acredito, não tem nenhum problema em dizer, não acredito, repito aqui, não acredito. Eu acredito na Escritura Sagrada, ela é a revelação de Deus. Então, não venha com esse papo, de, eis que te digo, esse te digo para lá. É a Escritura, a palavra de Deus. Ela é a noção norte de Deus. Ela deve ser a palavra para o culto. E tantas vezes ela é usada assim de maneira bem fragmentada, porque o que permanece em determinados cultos dá oportunidade para um, dá oportunidade para outro, um fala, outro fala, um fala, outro fala, e é isso que te digo para cá, nunca Deus mandou falar. Nunca que é culto ao Senhor. Então culto é de acordo com a Escritura Sagrada. Já disse aqui há algum tempo, se as pessoas pararem para avaliar, mas desse jeito é muito formal. O extremo do formalismo estraga, lógico que todo extremo mata, o extremo da informalidade também. Mas se você avaliar culto no Antigo Testamento e no Novo Testamento, inclusive, você tem mesmo os discípulos procurando lugar de culto como sinagoga, como lugar de oração, que é onde não tinha sinagoga. Mas a organização, a ordem, uma liturgia, não é desprezado. Não pode ser desprezado. Há regras que Deus estabeleceu. No Antigo Testamento, desde a vestimenta do sacerdote. Tudo. Aí você vai dizer, não, mas é muita formalidade. Eu não gosto desse culto. Deus vai dizer, não é para você gostar, é para você obedecer, seguir e fazer. O culto é para ser feito como Deus quer. É para ser feito como Deus quer. Isso sem falar que muitas vezes, como já tem dito, no culto a Deus, aspas aí, tanta gente, às vezes a igreja avalia assim, eu quero ver se eu gosto ou não gosto do pregador. Não, você tem que ouvir a palavra de Deus. É fiel ou não é fiel? Na Escritura. O povo não anda nas normas de culto. Sinto eu, porque tantas vezes as pessoas dizem, eu gostei muito do culto hoje, o que você aprendeu? Não aprendi nada, mas o pregador é muito engraçado, ri muito. Isso não é culto a Deus. Igreja não é lugar de se ter um animador de auditório para fazer o povo rir. É para que o povo ouça a palavra de Deus. A Escritura Sagrada. Então, é alvo da punição de Deus revelar descuido no culto, e nós devemos ter um temor, um tremor. Há de se ter um desejo, um pedido a Deus, para que não desviemos do culto que Ele quer.
A maior desgraça que pode acontecer é você ter uma comunidade, um povo achando que nós estamos cultuando a Deus. Tá gostoso, tá? Um olha pro outro, tô gostando, tô requebrando aqui, né? O povo muitas vezes gosta de dançar. Tô requebrando, tô fazendo um negócio, que coisa espetacular, tô gostando do culto. E Deus dizendo assim, não aguento. Não tá aprovado. Tá fora do que eu estabeleci. Não tem desgraça maior para uma comunidade do que a não aceitação de Deus no que diz respeito ao culto. Então não adianta. Todo mundo gostou e tudo mais, né? Todo mundo gostou e todo mundo elogiando. Eu gostei do culto, que bonito culto, que extraordinário culto, que gostei, que mexeu, que deu frio na espinha, que isso, que aquilo. E Deus diz, não falei, não gostei, não foi culto a mim. Está fora do que eu estabeleci. Maior tristeza do que essa, não. Deus fala por boca do profeta. Vocês saberão, a partir da correção, da punição, vocês entenderão que não estão andando na lei que eu estabeleci. Vocês entenderão, a partir da punição, que vocês não estão seguindo as normas para o culto, as regras de culto. Não estão executando o que eu estabeleci em termos de culto a Deus. Lembrando e falando de culto, é em Malaquias que Deus vai dizer para o povo, e reclamando, vocês estão trazendo esses animais para o sacrifício, leva para o governador, vê se ele vai aceitar. Oferece esse culto que vocês estão oferecendo para mim, para um homem, vê se ele vai aceitar. Vocês não têm vergonha de trazer aqui diante de mim. Tem muita igreja por aí que tem que ter vergonha do culto que tem feito. Então, partindo para as coisas daquelas igrejas sérias que estão deixando pelo oba-oba, estão se desviando de uma maneira terrível. Estão indo nos modismos da vida. Deve se envergonhar, voltar para a Escritura e fazer um culto segundo o que Deus quer. Não o que o homem quer. Não é antropocentrismo, é o que Deus quer. Deus no primeiro lugar. Enfatizamos isso de manhã. Mas um dos alvos da punição de Deus é, então, revelar o descuido no culto para o povo nesse momento de cativeiro. Deus anuncia que eles serão entregues, então, à espada, porque Deus vai executar os seus juízos. Versículo 9, executarei juízos entre vós. E aí diz, né, caireis a espada, versículo 10, como já destacamos, caireis a espada nos confins de Israel. Vos julgarei e sabereis que eu sou o Senhor. Como nós já lemos. A punição de Deus tem como alvo revelar o descuido no culto. Então prestemos atenção, todo o povo, a liderança da igreja, falando a todos os irmãos que nos seguem, que são inclusive de outras denominações, mas ao contexto presbiteriano, os conselhos, presbíteros têm que ser mais firmes, não pode, chega um pastor compromissado com a Escritura, muito bem, chegou um que não é compromissado com a Bíblia, que é de oba-oba, o conselho vai junto, o conselho tem que ser firme. Firme na Escritura, tem que ter temor a Deus. O nosso temor aqui, pastor, é que Deus não seja agradado no culto. Portanto, o Senhor faça um favor de ser expositor da Bíblia fiel. Para de modismo, de macaquice. Para de infantilidade, de meninice, de molecagem. Volta para a Escritura, para a Palavra de Deus, para a boa esposa. Vai estudar. O pastor precisa parar de ficar montando um comentário, ficar sendo expositor de autor tal e tal e tal. Vai para a Escritura. A começar da liderança é onde Deus chama a atenção. Desvio de culto é algo muito sério. Prestar um culto a Deus que não está de acordo com a sua santa palavra é um problema. Deve ser o temor. O temor no coração do povo de Deus, do povo de Deus. Irmãos, é alvo da punição de Deus, do juízo de Deus, mostrar desvio de culto. Mas ainda nós temos, no versículo 12, né? Antes fizeste os juízos das nações, vocês não seguem o que eu estabeleci, desviam da lei e, diferente disso, então vocês fizeram o juízo das nações que estão em redor de vós. Esse fizeste aqui é o assar do hebraico, que é acostumar a fazer o mesmo, ou ajustar-se às novas práticas. Ajustar-se a algo. Então, o que o profeta fala
como boca de Deus, Deus diz, eu vou punir vocês, porque vocês desviam da lei, vocês desviam do culto que eu estabeleci, não andam segundo o que eu estabeleci, e diferente, muito pelo contrário, diferente disso, vocês se ajustam a qualquer outra prática, vocês se ajustaram, né, às práticas de outras nações, aos cultos de outras nações, fazendo aliança indevida. Não diferente desse dia, nós precisamos pensar a partir da Escritura. Será que hoje em dia não há muita acomodação, ajustamento àquele culto que não agrada a Deus? Ah, mas a igreja tal lá está lotada. Não importa, essa igreja está lotada. Não estou nem essa igreja está lotada. Bufando, não importa. Se é um culto que não agrada a Deus, não vão aplicar aquela regra. Tem que aplicar a regra do inferno para lá com esse negócio. É a Bíblia Sagrada, não é para agradar o homem. Mas Deus. Fizeste, vocês se acostumam, então o povo não pode se acostumar. Eu me lembro do apóstolo Paulo, eu acho que ele está falando a nível geral, mas na carta aos Gálatas ele diz assim, me admira que vocês estejam passando tão depressa do evangelho que eu vos preguei para outro evangelho. E na mesma carta ele vai dizer assim, se descer um anjo do céu pregando o evangelho que vai além desse, seja maldito. Agora ele se inclui, né? Se nós, né, ou outros aparecerem pregando o evangelho que vai além desse, não pode ser recebido. Até mesmo um anjo descendo tem que ser maldito. Aí o povo se acostuma, se ajusta facilmente. A igreja é o lugar da adoração, da centralidade da palavra. E não tem essa. Ah, mas a liderança lá é desse jeito, não tem compromisso com a Bíblia, mas eu gosto. Não. O pastor é relaxado na pregação da palavra, mas eu gosto dele. Bom, gosto dele como pessoa, mas como pastor precisa de correção. E o povo não pode se acomodar a qualquer estilo de culto, a qualquer regra que venha, senão aquilo que Deus estabeleceu. Deus pune o seu povo, irmãos, tenhamos medo disso. Não faça parte de um grupo que não presta o culto segundo o que Deus quer e de um grupo que está se ajustando aos modismos que não são aprovados pela Escritura. Não é princípio normativo, lembra? Mas a Bíblia não proibiu isso. O povo tem mania de dizer, mas a Bíblia não proibiu isso. Né? Aí, não só a igreja presbiteriana, mas ela tem discutido dança no culto, né, a Deus. Em termos de culto, na Escritura, no culto a Deus. Irmãos, hoje nós estamos aqui com um problema, né, na nossa internet, caiu a energia, mas já estamos finalmente, eu vim dizendo, irmãos, que tantas vezes, né, no que diz respeito a convicção e convicção para o culto, tantas vezes, né, a pessoa diz assim, eu não vejo problema, por exemplo, diz assim, eu não vejo problema em dança no culto. Não vejo problema na dança decente em qualquer outro lugar fora do culto. Fora do culto. Mas no culto não é para ter. Não é para ter porque não há base bíblica para isso, precisamos entender. Não vem as lideranças ficar irritadinhas, mas eu não vejo problema. A regra não é o achismo. O homem é pecador, não é achismo, não vou seguir. Aí pode quem quiser fazer, em outras comunidades, nem problema. Em outras denominações. Mas dizer que, não tem que fazer, tem que ter dança. Teatro, é legal, teatro é bonito? Pode ter na igreja? Fora do culto. Fora do culto. Nós não vamos seguir o romanismo, que deixou, inclusive, né, colocou a centralidade na pregação e usar um teatro. Né? Hoje em dia tem igreja que assim, hoje no culto nós só vamos cantar um pouco aqui, depois nós vamos ter um teatro para que os irmãos meditem e assim nós teremos o culto. Não é culto. Chama isso de um momento específico, especial, de trabalho, um trabalho na igreja, mas não é culto. Que tem o teatro em outro momento. Que tem a dança em outro momento. Muita gente vai dizer, não concordo. Perfeitamente. Que tenha base bíblica. Para dizer, não, no culto pode. No culto pode. Então, pela convicção bíblica, não pode. E diz, mas vai desagradar muita gente. Olha, em primeira mão, eu tenho medo de desagradar a Deus. Essa é a questão. E Deus está sendo desagradado. E ele está dizendo por boca do profeta Ezequiel, vocês vão cair a espada. Porque não andam na minha lei.
Porque não fazem culto como eu quero, como eu estabeleci. Porque vocês não têm convicção nenhuma. As nações ao redor de vocês levam vocês, engolem vocês. Vocês não têm convicção nenhuma. As nações engolem vocês. Falta estabilidade, falta convicção. E isso que tem faltado nos nossos dias, nós precisamos pensar. No povo como um todo. Eu não quero sofrer a punição de Deus, meus irmãos. Não queremos sofrer a punição de Deus. Então, diferente desse povo a quem Ezequiel fala, mandado por Deus, escreve, chegando até nós, andemos na lei de Deus. Andemos nas regras de culto que Deus estabeleceu. Como tem que ser o culto? Como Deus quer. Como o Senhor quer. E andemos com convicção, com firmeza de fé. Com pulso, sabendo responder a nossa fé com convicção para a glória de Deus a quem quer que nos pergunte. Não ser engolidos assim por qualquer um, por qualquer segmento. Irmãos, que Deus nos abençoe. Hoje nós tivemos esses imprevistos, mas eu agradeço a paciência dos irmãos. Possivelmente teremos 3 cortes aí, dois cortes, melhor dizendo, mas nós louvamos a Deus porque Deus tem sido bondoso e nos tem sustentado até aqui. A punição de Deus e seus alvos, ou os alvos que ela tem. Revelar o desvio na lei dentro de Ezequiel 11. Revelar o descuido no culto. E ainda revelar a instabilidade, a falta de firmeza, de convicção do povo. Que Deus nos ajude a refletir nisso e a aplicar nas nossas vidas. Tenhamos temor a Deus e andemos na sua lei. Que o culto ao Senhor seja de acordo com a regra e o princípio regulador. Termino dizendo, não é normativo. Regulador do culto, que é a Escritura Sagrada. E andemos com convicção, estabilidade na nossa fé. Que Deus nos ajude. Que o Senhor nos abençoe. Oremos assim, nós vamos encerrar esse tempo. Senhor, muito obrigado por esse dia, obrigado por poder te cultuar nessa noite, meditar na tua santa palavra. Obrigado porque ela é viva e eficaz, jamais volta vazia. Seja louvado, Senhor, engrandecido seja o teu nome. Abençoe os meus irmãos e irmãs em todo o tempo. Deus, peço que o Senhor cuide deles, os abençoe, em nome de Jesus. Agradeço ao Senhor e peço a Deus que ao longo dessa semana que inicia, que o Senhor cuide, nos direcione, nos livre do mal, nos fazendo andar na tua lei, nos levando, Deus, a andar em convicção para a glória do teu nome acima de tudo. Oramos agradecidos em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Irmãos, muito obrigado pela participação e paciência dos irmãos, pelo temor a Deus nesse ato de culto, ainda que hoje com esses imprevistos, mas Deus nos permitiu chegar até aqui. Deus abençoe a vida de todos vocês. Amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta às 19h30 com o nosso Café com Teologia. Então, até amanhã, se Deus quiser, fiquem todos com Deus.